Senhor, os presentes, os que estão nos assistindo e aqueles que hão ainda de assistir. Para nós é uma honra, uma alegria estarmos aqui como povo de Deus. Povo de Deus chamado pelo seu nome, convocados para o momento santo. E aqui é a oportunidade que tenho de expor essa palavra de Deus. Abram comigo no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17. Irei ler com vocês inicialmente o versículo do 1 até o 7. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, os versículos que vão do 1 até o versículo 7. Os irmãos poderão acompanhar com um olhar sobre o texto. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Oremos mais uma vez. Eterno Deus, nós te damos graças pela oportunidade de ouvir a tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra penetra no mais profundo do nosso coração. É a palavra que traz vida, é a palavra que restaura, é a palavra que nos mantém. Por isso nessa noite estamos aqui ávidos para recebê-la, com corações, ó Deus, humildes, para compreendê-la da mesma forma que o Senhor fez entendê-la nos tempos de Elias, que seja também nos dias de hoje. Oramos assim, certo de que nos atende, gratos no nome de Jesus, amém. Queridos, aos curiosos, observadores dos pássaros, ao ver um pássaro voando, perguntaria como isso é possível. É claro que uma análise do conhecimento que temos hoje, a explicação estaria nos seus ossos pneumáticos e na dinâmica das suas asas. Mas para aqueles curiosos sobre a providência de Deus, a sua maravilhosa providência, perguntariam: por quem os pássaros voam? Esses pássaros que voavam para muitos era apenas uma revoada de aves sobre o céu. Mas sabemos hoje por esta palavra que estavam voando em obediência para sustentar um homem de Deus que enfrentava uma adversidade profunda, desesperadora. Mas na providência de Deus, ele era todos os dias alimentados pela manhã e pelo entardecer, pelas divinas misericórdias da providência de Deus. Por quem os pássaros voam? Eu quero nessa noite, com este título, tratar sobre a providência de Deus. Quem era este homem? Por quem esses pássaros voavam? Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e não choveu por 3 anos e 6 meses. É Tiago que nos informa isso. Se Elias era igual a nós, somos iguais a ele nas nossas fraquezas, e também iguais como aqueles que são parte de receber a mesma graça que este homem foi alvo, ser sustentado em momentos difíceis da vida. No seu contexto aqui do texto do capítulo 17 ao 19, nós vemos que ele prediz uma seca que foi mandada pelo próprio Deus. Depois ele é sustentado de forma milagrosa, sustentado por pássaros impuros que o alimentam e por pessoas impuras que o sustentam, como a viúva ali que está em Serepta. Elias confronta Acabe e fala dos planos de Deus sobre o castigo sobre a nação idólatra. Ele confronta os profetas de Baal, ele os desafia a saber quem verdadeiramente é Deus, o Deus que sustenta todas as coisas.
Para muitos, os pássaros que voam são apenas um pássaro voando, mas na providência de Deus, é Deus trabalhando para sustentar a sua criação. Vendo pela ótica da providência, meus irmãos, o nosso olhar muda. Paramos de perguntar os porquês, porque as coisas são assim, e passamos a enxergar a providência de Deus, porque elas têm que acontecer assim. Então, nos tempos de Elias, meus irmãos, ele estava vivendo uma era muito difícil, tempos de seca, de idolatria, de perseguição, de maldades, e não é um tempo diferente do de hoje. E este homem foi sustentado por Deus, pregou a sua palavra, sofreu o início de uma depressão e venceu, porque Deus estava com ele. Venceu porque a providência de Deus estava cuidando daquele homem a cada dia. Então eu quero, meus irmãos, partir nessa noite e dizer para você que os corvos da provisão de Deus voam apesar da malignidade do homem. Então eu quero que vocês entendam isso. Os corvos aqui são a providência de Deus agindo sobre nós. Isso vai acontecer apesar da malignidade do homem, apesar das crises extremas da vida, apesar dos abates emocionais que nos levam a pensar em até desistir da vida, porque a providência de Deus nos alcançará de qualquer forma quando confiamos nele. Observe, meus irmãos, nesse ponto que os corvos da provisão de Deus voam apesar da malignidade, vendo a perversidade de Acabe, um homem perverso. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, 29, diz que Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Aquele povo ficaram debaixo da maldade daquele homem, não 5 anos de um governo, mas 22 anos. A idolatria reinou no reino do norte durante todo o tempo deste rei perverso. Casou com Jezabel, uma mulher perversa, que lançou uma campanha para fazer prevalecer o culto a Baal naquele lugar. E este homem, de uma forma obediente a ela e desobediente a Deus, perseguiu os profetas de Deus. E nesse tempo eles moravam em cavernas, escondidos para não serem mortos. Veja que a vida de Elias não foi uma vida fácil, uma vida de escassez, de perseguição, de privação. E talvez seja a sua vida hoje, nessa noite, você que nos escutam, a vida de alguém que está passando por provação, por perseguição, limitações. E você também pode ser alvo da providência de Deus, porque a perversidade do homem não impede a providência de Deus na sua vida. Não importa o que eles façam, não importa o que eles desejam, a providência de Deus sempre estará sobre a sua vida, porque os corvos da providência de Deus voarão sobre você e entregará aquilo que Deus determinou para que ele faça. Eu não sei o que vai ser o corvo da providência na sua vida. Aqui foi corvos, eu não sei o que Deus vai usar, mas ele usa qualquer um na sua criação. Mas a providência de Deus vai chegar se você estiver no lugar que Deus pediu para que você estivesse. Eu fico imaginando se Acabe tivesse saído daquele lugar que o Senhor mandou que ele estivesse, a torrente de Querite. Saiba que esses corvos continuariam voando, levando aqueles alimentos e soltaria naquele lugar. Mas se Elias não estivesse lá, aquela comida seria desperdiçada. Porque Deus ordenou que eles levassem aqueles alimentos e deixasse exatamente aonde Deus determinou que o profeta deveria estar. Então a providência de Deus está relacionada à nossa obediência. Aonde você está no lugar que Deus determinou que você estivesse, orientou que você estivesse, ou você por ansiedade, ou talvez por até desconfiança, não está
no lugar onde Deus mandou que você estivesse. A perversidade deste homem levou Israel a uma adoração terrível a um Deus falso. Nós temos no primeiro livro de Reis, ainda no capítulo 16, 31 a 33, e diz: como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etzebal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal da casa de Baal, que o edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de madeira, que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Você imaginou essa palavra dita a um homem que foi chamado para conduzir a nação de Israel na adoração ao Deus verdadeiro, no caminho da prosperidade, no caminho da edificação? Este homem tinha a oportunidade nas suas mãos de fazer a diferença para a sua nação, e este homem prefere fazer exatamente o contrário, irritando o próprio Deus, porque estava contra o próprio Deus, e isso trouxe uma tragédia para a nação de Israel, muito sofrimento e o juízo da escassez pela falta da chuva. Agora imagine você que foi chamado por Deus para ser um servo de Deus, para fazer a diferença para melhor na sua geração, na sua igreja, na sua casa, e você pela influência ou um coração endurecido faz coisas piores do que um ímpio que está lá fora. Você tem a oportunidade, meu irmão, nessa noite de fazer a diferença, porque é geração eleita, é sacerdócio real, é aquele que Deus te chamou para a maravilhosa graça, mas você faz coisas piores do que os ímpios lá fora. Fazemos isso de tantas formas. Eu fico imaginando que os ímpios lá fora cooperam muito mais com a obra deles do que um homem de Deus aqui na casa. Você vai ter um carnaval, investe em dinheiro para comprar abadás, para pagar bebida. Eu vi, por exemplo, meu tio vendendo um boi para dar um clube de futebol na cidade do Rio de Janeiro, que ele nunca foi lá, está velho e vai morrer velhinho aqui. Mas ele pegou o boi que tinha e vendeu e deu o time do coração. Eu não vou dizer o nome porque falar de time não é coisa boa. Mas ele pegou aquele de um sítio, porque é o time que ele adora, é o time que ele gosta. Mas muitas vezes nós, como povo de Deus, fazemos exatamente o contrário. Somos mesquinhos, miseráveis com o Deus que tem sido tão bondoso para conosco. O Deus que sempre, quando estamos em aperto, é o primeiro a buscar, é o primeiro a pedir oração. A nação de Israel estava sendo mesquinha, fazia de tudo, construía postes e ídolos, construía estrutura para um Deus falso, e estava destruindo os profetas verdadeiros, deixando morrer de fome. E se não fosse a graça de Deus para sustentá-los com um pedaço de pão e um pedaço de carne, uma ave imunda, ele teria morrido, porque a obra de Deus estava sendo negligenciada por alguém que devia valorizá-la. Mas eu digo para você, olhando para esse texto, que a providência de Deus vai nos sustentar, apesar da maldade dos homens, apesar da perversidade do coração dos homens, principalmente daqueles que foram chamados para abençoar. Porque Acabe, na sua linhagem, era da descendência daqueles que era para abençoar o povo de Deus. Amados irmãos, os corvos da providência de Deus voam apesar dessas determinações malignas. Elias continua pregando a palavra do Senhor, porque a providência de Deus continua mantendo firme dos seus propósitos. Ele pregou o julgamento de Deus contra a idolatria, e nós vemos isso no capítulo 17, logo no versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos.
segundo a minha palavra, os corvos da providência de Deus estará suprindo, apesar da perversidade do homem. Nunca faltou uma palavra na boca deste homem de Deus, nunca faltou coragem a este homem de Deus. Ele sempre esteve lá, pregando e dizendo para Israel que eles estavam em pecados, que isso ia levar à destruição, que o juízo de Deus viria sobre eles, e um dia eles teriam que decidir se serviam a Deus ou serviam ao Baal. Eles tinham que tomar uma decisão, não podia ficar cocheando entre dois pensamentos. Essa mensagem era para todos nós, meus irmãos. Um dia nós vamos ter que decidir se servimos a Deus mesmo ou estamos servindo a outra coisa. Essa é algo que nós não podemos nos esconder. Um dia vamos ter que decidir. Um dia todos nós teremos que tomar essa decisão, porque é natural que fiquemos em cima do muro, achando que estamos servindo a um e servindo a outro, e na verdade não está servindo a ninguém, porque se é a Baal, ele não é nada. Este julgamento particular sobre Israel foi lembrado no Novo Testamento por Tiago, e ele descreve dizendo que foi um julgamento fruto da oração deste homem. Este homem mesmo pediu que não chovesse, e agora ele está sofrendo pelo próprio pedido que ele fez. Você já pediu para casar alguma vez? Você que é casado? E agora você está sofrendo e dizendo: Senhor, não aguento mais o meu casamento. Mas você não pediu. Elias sabia o que tinha pedido. Ele sabia que tinha pedido para não chover, e ele sabia que não chovendo ele também seria alcançado pela escassez. E quando pedimos as coisas a Deus, nós temos que ter consciência que o nosso pedido, quando atendido, ele tem implicações. Eu peço um carro, vem o IPTU. Eu peço vem o IPVA. Eu peço uma casa, vem o IPTU. Eu peço energia na minha casa, vem uma conta para pagar. Eu peço internet, vem uma conta para pagar. Eu peço um filho, vem um investimento a fazer. E tudo que eu peço a Deus, vem quando Ele dá. Nós temos que estar conscientes. E esse homem de Deus, segundo a elucidação feita pela revelação do Novo Testamento, parou de chover, porque ele mesmo pediu. Ele pediu para que não chovesse. Então, meus amados, tudo isso era um alerta para a nação de Israel, que quando há desobediência, todo mundo sofre, e quando há obediência, todo mundo é beneficiado. O povo de Deus sofre também por governos ímpios, por governos que não temem a Deus. Você pensa que você não sofre, não? Você pensa que você fica isento desse sofrimento? Não ficamos. Por isso todos nós temos que orar pelas nossas autoridades, para que eles façam essa nação prosperar, porque se isso não acontecer, eu sou o primeiro a sofrer, eu sou o primeiro a experimentar as consequências de um desgoverno, seja de quem for. E o desgoverno de Acabe está destruindo a nação de Israel. Observem, meus amados, que os corvos da provisão de Deus voam apesar da persistência da malignidade. Foi um tempo longo, meus irmãos, e ele não retrocedia. Em 18:1 do primeiro livro dos Reis, diz que aconteceu depois de muitos dias que a palavra do Senhor chegou a Elias no terceiro ano, dizendo: vá, mostre-se a Acabe, e eu vou enviar chuva sobre a terra. 3 anos aqui. A providência de Deus nos alcança apesar da persistência, da malignidade. Quantos anos você pensa que a sua malignidade vai afetar um homem de Deus? Você acha que 1 ano, 2 anos, 3 anos, fazendo a coisa errada, sabendo o exceto para fazer? Saiba que apesar de tudo isso, os corvos da providência de Deus sustentarão. Então não importa o tempo que o inimigo determinou para te afetar, para destruir a sua vida, a providência de Deus te atenderá, chegará, porque Ele é Deus,
e não despreza aqueles que nele confiam. Não importa o tempo. Esse homem vivia ali, meus irmãos, este homem Elias que eu estou me referindo, vivia ali, se escondendo, passando diversas provações, sem uma habitação, porque ficava ali em Querite, escondido. Era uma torrente que descia uma água e ele bebia a água, mas a cada dia que passava, ela ia diminuindo, até ficar só uma gotinha, e um dia ela secou. Quando as coisas estão ruins na nossa vida, tudo que você espera é que amanhã amanheça melhor, que o dia de amanhã seja melhor do que o de hoje. Mas na vida de Elias era diferente. A cada dia que passava a coisa ficava pior, porque a torrente diminuía. A torrente de Querite não era um riacho permanente, dependia das chuvas. Quando as chuvas paravam, ela começava a diminuir até secar. Mas mesmo assim, esse homem não arredou o pé até o Senhor mandar ele sair de lá. Você desiste facilmente? Quando as coisas começam a ficar difíceis na sua vida, a sua tendência é fugir? Você adotou o método da fuga para resolver os seus problemas? Então nessa noite o Senhor te diz que você deve rever o seu conceito. Enfrente os seus problemas com coragem e disposição, certo de que Deus está do teu lado, e você não vai arredar o pé até o Senhor falar com você novamente. Nós não podemos adotar o método da fuga, e as pessoas fugindo sempre, estarão sempre à mercê do medo e à mercê dos outros que querem ver a sua destruição. Nós estamos falando nessa noite, meus irmãos, sobre os corvos da providência de Deus, que voam apesar de circunstâncias que sobrevêm sobre nós. E apesar de tudo isso, a provisão de Deus está sobre este homem, o sustentando, não com um banquete dos desejos, mas do que era necessário. Você já pensou que você pode ter tempo na sua vida que vai viver só com o necessário? Que você vai ser privado de férias, vai ser privado de um shopping, vai ser privado de alguma coisa? É bom termos em mente que em algum tempo da nossa vida isso pode acontecer. Esse homem viveu assim, esse homem passou esse tempo assim, mas foi um homem que continuou confiando em Deus. A torrente não era o melhor lugar do mundo, mas o lugar que o mantia vivo, era o lugar que lhe dava esperança de sair de lá e poder vencer aquilo que precisava ser conquistado através da pregação da palavra de Deus, para transformar a nação de Israel e ser uma nação melhor. Todo sofrimento deve ser proposital, ter um propósito, e ele sabia que aquele propósito valia a pena. Eu quero então, depois de caminhar nesse primeiro momento falando sobre os corvos da providência de Deus, falar que ela acontece e voam apesar dos dilemas extremos. O riacho seca. 1 Reis 17:7. Mas passado dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. O dinheiro acabou. E agora? Quando as coisas acabam, meus irmãos, um sentimento de vazio e de desespero pode tomar conta de todos nós. Mas isso não é o fim. Era apenas o começo de um novo ciclo de vida que aquele homem agora ia enfrentar. E se você estiver comigo acompanhando o texto, verá que o Senhor agora fala novamente com ele e diz: agora você vai sair daí, você vai para Sarepta. O que parecia o fim era o começo de um novo ciclo de vida. Meus irmãos, quando temos isso em mente, lembrando das divinas e maravilhosas providências de Deus, nós saímos da área de desespero e começamos a trilhar o caminho da confiança no Senhor. Qual teria sido a sua resposta a um problema como esse? E esses dilemas extremos podem chegar na nossa vida. Então no versículo do 8 a 9 diz: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Primeiro ele ordenou uma ave,
E a ave obedeceu. Agora ele disse: agora eu ordenei uma mulher. Mas qual era o problema? Era viúva. Estava tão carente como ele. Porque quando estamos em busca de uma solução, nós pensamos logo em uma solução grandiosa, algo que resolva a nossa vida por inteiro. Quem sabe eu ganhe na telecena, na Mega Sena e esses outros nomes. Talvez seja isso que venha na sua cabeça, e você agora disse: meus problemas estariam resolvidos. Mas o que veio da palavra do Senhor sobre a mente daquele homem não era nada disso. É que você vai sair daqui e vai para um lugar de ímpios. Jesus depois vai fazer uma visita a Tiro e Sidom, e ele encontra uma mãe desesperada com a filha horrivelmente endemoniada. A cristologia nesse texto está por todo canto. Através da ressurreição do filho da viúva de Serepta, através da providência de Deus, através dos lugares que é apontado. Então Cristo está, esse texto, ele está cheio de uma cristologia abundante. Cristo emana desse texto. O nosso Deus Emanuel, o nosso Deus conosco, o Deus que está presente nesse lugar, ele está nesse texto, na representação de Elias, mostrando para mim e para você, mais uma vez dizendo: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer e de vestir, porque o Pai Celestial cuida de vocês, e são os ímpios que se preocupam com essas coisas. Jesus está nesse texto, ele está aqui no nosso meio, ele está sempre nos dilemas extremos, trazendo solução para a nossa vida. Saia dos pensamentos humanos e na mente de Cristo pense nos pensamentos que são de Deus. A torrente secou, mas não é o fim. O dinheiro acabou, mas não é o fim. Seu relacionamento acabou, mas não é o fim. Perdeu o emprego, mas não é o fim. Oh, meus irmãos, quando entendemos assim, que isso na verdade é apenas o recomeço, é apenas o nosso ciclo na nossa vida, nós começamos a sair da zona do desespero para nos apegar confiantemente no Senhor e dizer: Senhor, me aponta a nova caminhada, porque eu quero seguir. Me diga para onde eu devo ir. Eu só quero seguir na tua obediência. Mas eu quero estar em paz com a minha esposa, eu quero estar em paz com meus filhos, eu quero estar em paz com a minha igreja. Eu quero estar em plena tranquilidade, sabendo que o melhor de Deus é o que eu preciso. Esses corvos da provisão de Deus voam, apesar dos dilemas extremos. E aí, meus irmãos, nós vemos em seguida no capítulo 17, a partir do 10, a história da viúva. E ele chega ali, ele pede água. A água estava escassa porque não estava chovendo, mas essa viúva pega a água e entrega para ele. Depois ele pede comida, ela disse: olha, eu estou em desespero, não tenho comida, só tem farinha e azeite e uns cavacos de lenha. Nós vamos comer essa última refeição e nós vamos esperar a morte. Ele caiu em um lugar de uma viúva humilde, carente, que está desesperançosa. Mas foi essa viúva que Deus escolheu para alimentar este homem. Acompanhe a partir do versículo 10. Então diz que então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te uma vasilha de água para beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comer-los-emos e morreremos. Olha o cenário que este homem encontra depois de obedecer a ordem de Deus de ir para aquele lugar. Então o crente imagina, e nós imaginamos em nossa mente vã, que está seguindo sempre a direção de Deus, ou seja, seguindo a sua palavra, sempre encontraremos pastos verdejantes e águas tranquilas, porque nos apoiamos no Salmo 23. Mas claro que o Salmo 23 é uma confiança no bom pastor. O Senhor é meu pastor e nada me falta. É uma confiança
Ele espera que seja assim, mas enfrentamos momentos da vida que não é assim. São momentos difíceis, de escassez, mas não significa que o pastor nos abandonou. Significa que ele está tratando a minha vida. Então, quando ele estava tratando a nação de Israel, estava tratando o coração do profeta de Israel também. Ele está tratando o coração daquele povo. E ele pode dizer para ela: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazemo aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Apenas obedeça e não vai faltar. Confie e não vai faltar. Essa é uma mensagem importante para nós, meus irmãos. Tem tão pouco você para um problema tão grande, né? Hoje você tem tão pouco para um problema tão grande. Ele está dizendo para você: obedeça e vai dar. E vai dar. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é um chamado à fé. É um chamado a confiar no Senhor. E quando fazemos isso, o Senhor de fato sustenta a nossa vida, porque os corvos da providência de Deus que voam, eles estão além das situações extremas. E eu quero terminar dizendo que está também além do sofrimento emocional. O escritor sagrado deixa um rastro claro para nós que quando enfrentamos problemas como esse, emocionalmente somos desgastados. Não pense que crente não sofre problemas emocionais, até depressão, angústias do inferno, sequidão de estio, melancolia. O crente também sofre essas coisas. E ele passa então a falar sobre a situação depois que Elias enfrenta o problema real de Israel, da sua idolatria, e ele se esgota emocionalmente e fisicamente. E ele agora está temendo perder a sua própria vida, e ele não aguenta mais sofrer, e diz: meus pais já foram e não sou melhor do que ele, então Senhor, me leva também. Você já se sentiu assim? Você já teve a impressão de que sua carreira acabou? De que já está na hora de partir? Saiba que você não é o único. Este homem de Deus, cheio do poder do Senhor, também sofreu isso. Não é fácil, meus irmãos, admitir, mas é a pura verdade. Quando Jezabel falou que ia matá-lo antes de amanhecer o outro dia, este homem que foi tão corajoso, agora está amedrontado, está fugindo, está querendo ficar só, e ele senta e espera a morte. Mas saiba, meus irmãos, que os corvos da providência de Deus voam, apesar de nossas crises emocionais. Elias fica fisicamente e emocionalmente completamente esgotado. O texto de 19, do 3 a 4 diz que temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou em Bérseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Você já enfrentou esse conflito? Um homem que fugiu para poupar a vida, agora está pedindo para Deus tirá-la? Não parece contraditório? Sim, meus irmãos. Em tempos de crise, o nosso pensamento se tornam confusos e contraditórios. Os nossos problemas, os nossos pensamentos não agem mais racionalmente. Eles ficam confusos e você realmente não sabe o que quer. E não saber o que quer é não encontrar a solução que precisa. Se você sente-se abatido, amargurado, triste, angustiado, depressivo, você precisa descansar, procurar uma ajuda, para que possa pensar construtivamente e não de forma destrutiva.
E os corvos da providência de Deus, que voam apesar das nossas crises emocionais, estão voando sobre Elias. E quando ele dorme, chega um anjo com o pão e coloca perto dele e diz: coma e dorme. Você precisa dormir, Elias. Talvez o que você precisa mais nessa noite é apenas dormir mais um pouco. Você está irritado, você está irritada, você explode por qualquer coisa. Talvez tudo que você precisa é um bom sono. Talvez tudo que você precisa é ficar um pouco isolado e dormir um pouco, para que quando acordar, uma nova mente nasça junto com você, descansada, relaxada, e que possa agir de forma completamente diferente do que estava agindo antes. O anjo refresca Elias. Esse ser celestial aqui não é mais uma ave, agora é um anjo que voa. É alguém que chega com a providência, meus irmãos. É alguém que Deus manda, é um amigo querido, é uma pessoa amada, é alguém que lhe compreende, é alguém que não censura, é alguém que não critica, é alguém apenas que chega e entrega nas suas mãos e diz: coma e descansa. Elias não é criticado, não é advertido, não é censurado, é apenas ajudado. E quando estamos assim, os corvos da providência de Deus devem agir exatamente dessa forma. Se tiver que criticar pelo erro que você fez, faça isso quando ele estiver bem. Nunca faça quando a pessoa está em pedaços. Você vai terminar de destruir a vida dessa pessoa. Chegou o momento que Deus tratou ele e disse: Elias, a vida não acabou, vai ungir os reis. Levanta, sai dessa caverna, Elias. Eu não te criei para morar em caverna, eu te criei para pregar a tua palavra em lugares abertos. Mas ele só fez isso depois que o tratou suavemente. Inclusive o texto diz que ele buscava Deus nos trovões, ele buscava Deus nos barulhos, mas Deus veio silenciosamente no vento, tranquilo. Se trata quem está doente tranquilamente e não com ignorância. Você já perdeu a paciência com alguém que está fragilizado? Peça perdão hoje. É hora de pedir perdão. Quando você perdeu a cabeça e diz: eu não aguento mais você. Você vive estressado, você vive estressada, você vive desse jeito. Peça perdão a Deus, porque a sua atitude deveria ser diferente. Era dizer: meu amor, tenha calma, descanse, que vai dar certo. Eu sei que você é uma pessoa especial, só está vivendo um momento difícil na sua vida. Como precisamos nos arrepender para sermos usados como os corvos da providência de Deus. Esse homem é o tipo de Cristo, com feitos milagrosos para mudar a história da nossa vida. A provisão divina é um tipo de Cristo que forneceu pão àqueles que estavam com fome. É o tipo de Cristo quando ressuscita o filho da viúva de Serepta, que adoece e morre, e ele pode entregar a sua mãe mais uma vez. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que os corvos da providência de Deus vão voar, apesar das suas determinações malignas, dos dilemas extremos e do sofrimento emocional que você está vivendo, porque Deus está além de nós. Deus é maior do que os nossos problemas. Só precisamos descansar na sua divina providência. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração e que esse setembro amarelo se torne de várias cores para a sua vida. Para você que está pensando em desistir da própria vida, que essa mensagem seja o recomeço de um novo caminhar, um novo ciclo de vida que você terá que enfrentar. Deus vos guarde e nos